aqui com o Dr. Ailton Benedito, a doutora Mariane, que são procuradores da República aqui em Goiânia, e com o professor Braulio Max da UNB. E nós acabamos de participar de uma longa audiência pública que foi promovida pelo Ministério Público Federal sobre a questão da doutrinação política e ideológica nas escolas. A questão era saber se essa prática de fato existe ou se é um mito, se é um mal-entendido que milhões de brasileiros hoje, enfim, no qual os brasileiros estão acreditando. Eu gostaria de saber, primeiro da doutora Mariane, depois eu vou fazer a mesma pergunta ao doutor Ailton, o que a senhora achou dessa audiência pública? Olha, eu fiquei muito satisfeita, achei que foi muito rica, muito produtiva, porque nós tivemos a oportunidade de ouvir várias pessoas de vários segmentos e várias ideologias, né, que puderam trazer os seus argumentos, independentemente da tese adotada. E o que eu pude perceber, a minha avaliação pessoal, é que há mesmo uma deficiência no canal de comunicação. As pessoas que defendem a ausência de patrulhamento nas escolas, elas demonstram que elas não percebem a existência desse patrulhamento. Então, está havendo uma falta de comunicação. É óbvio que nós não podemos mensurar e nem generalizar a eventual ocorrência desse patrulhamento, porque nós não temos aqui, não foi mensurado, né, cientificamente o percentual em que isso ocorre. Pode ser que isso não ocorra em todas as escolas, em todas as instituições. Mas é óbvio que em algum nível existe esse patrulhamento e eu acho que é preciso que mais iniciativas como a de hoje ocorram para que as pessoas possam ouvir a sociedade e perceber se isso está incomodando a sociedade, né? Eu acho que de uma próxima etapa seria muito interessante escutar o representante dos pais de alunos, os representantes dos alunos, porque hoje a gente deu um enfoque maior para ouvir os professores e os gestores públicos, então a gente pecou, eu acho que é uma avaliação crítica também da nossa audiência pública, por não ter franqueado também a oportunidade, até a gente, como a gente deu muita publicidade, a gente esperava que espontaneamente os alunos viessem à audiência. Como isso não ocorreu de forma espontânea, eu acredito que numa nova oportunidade seria muito interessante a gente ouvir quem está realmente na outra ponta, sofrendo ou não esse patrulhamento, para que a gente possa também ter uma maior mensuração do problema. Beleza, doutor Ailton. Bem, a própria convocação dessa audiência pública pelo Ministério Público Federal, a partir de eventos que vieram a este órgão durante esse ano de 2016, mostra a necessidade de que esta situação seja, como eu disse no início, na minha introdução da audiência pública, seja problematizada. Essa expressão muito comum, muito em voga atualmente, vamos problematizar isso, aquilo e tudo mais. Problematizar, nessa perspectiva que eu me refiro, diz respeito a conhecer o problema. Investigar. Saber se existe mesmo o problema que hoje foi objeto da audiência pública no Ministério Público Federal, que é o interesse dessa instituição, conhecer se de fato, como disse a doutora Mariane, existe a doutrinação político-partidária no sistema de ensino. Certo que durante a audiência, posições antagônicas apareceram, demonstrando, de um lado, a negação. Não existe, de forma nenhuma, esta situação. De outro lado... São fatos isolados. O que nós apresentamos são fatos isolados. Ora, fatos isolados, mas não se enxergando com algo sistêmico. De outro lado, as afirmações categóricas dizendo de que existe a doutrinação político-partidária com diversos vieses, né? Na verdade, o que acontece é que o Ministério Público Federal, como instituição de defesa da sociedade, de defesa do Estado Democrático de Direito, de defesa dos direitos sociais individuais disponíveis, tem um dever de se envolver nessa discussão, dentro das suas atribuições constitucionais, porque é um órgão de defesa do interesse da sociedade, o Ministério Público Federal. Enquanto o Ministério Público Federal, e eu faço essa menção, inclusive, aos outros ramos do Ministério Público, não se envolverem nessa discussão, fica parecendo que é um não problema.
para estas instituições que têm o dever de zelar para que os órgãos, as instituições de ensino não sejam partidarizadas politicamente. Como foi mencionado diversas vezes na audiência pública, todos somos seres políticos, nós somos seres políticos, mas as instituições públicas, especialmente, as instituições de ensino, não podem ser utilizadas de forma partidária, afinal elas são de toda a sociedade, não são de partido A, B ou C. Nesse sentido, a audiência pública no Ministério Público Federal serviu como ponto de partida dessa grande oitiva da sociedade, daquelas pessoas que de fato vivenciam a experiência no sistema de ensino, professores, gestores, pais, muitos estiveram presentes, alunos estiveram presentes. Agora, na avaliação do Ministério Público, poderemos até vir a convocar novas audiências para ouvir outros atores dentro desse processo. Nós verificaremos isso ao seu tempo, mas de certo é que a audiência pública de hoje foi bastante proveitosa para a atuação do Ministério Público Federal. Muito bom. O professor Braulio proferiu uma excepcional, como de hábito, palestra aqui, uma apresentação, mostrando a perspectiva das suas pesquisas que vêm sendo feitas, que ele vem fazendo, da sua reflexão sobre o problema da doutrinação. Professor Braulio, diga alguma palavra, suas impressões sobre o que ficou dito aqui na audiência pública. Bom, eu acho que o longo dia que tivemos, as inúmeras intervenções, mostram que há um caminho muito longo ainda a percorrer entre o reconhecimento do problema e as soluções para ele. Então houve esses extremos, uma parte do debate ficou quase que obsessivamente voltado para os projetos de leis inspirados no movimento Escola Sem Partido, baseados numa posição de não reconhecimento completo de que o problema não existe. Eu acho que é um assunto, como pesquisador, posso dizer que é um assunto bastante difícil de pesquisar, especialmente com respeito à sala de aula, que é protegida pela liberdade de cátedra e tem que ser respeitada a liberdade de cátedra, mas torna a investigação do fenômeno mais difícil. E daí não vejo outro caminho legítimo na ética da pesquisa, a não ser acumular um corpus de testemunhos, de depoimentos. Acho que a sugestão da doutora Mariana é muito importante, que os estudantes possam se manifestar, para que tenhamos um material mais substantivo nessa direção. Acho que com todos os problemas que possam ter acontecido na consulta que o Senado fez ao projeto de lei, acho que até hoje foi o projeto de lei em que a população mais participou e mais polarizado foi. Então eu acho que há um caminho grande a percorrer. Mas os estudos são difíceis de serem feitos, mas eu acho que há mais do que indícios. Quando você organiza as evidências, organiza os dados minimamente, como eu disse na palestra, desde dos dados assim ad hoc, observações casuais, até estudos mais sistemáticos, temos mais do que evidências que esse problema é muito real. E ele tem processos mais gerais que prepararam essa instrumentalização da escola. Qualquer pessoa bem informada sobre esses movimentos revolucionários pode se informar muito bem sobre isso, a vasta literatura. As pesquisas que eu tenho feito têm mostrado isso também, sobre o currículo, sobre os testes padronizados, que há a qualidade psicométrica e pedagógica dos testes. Na área de pedagogia eu analisei todas as provas de ENAD de pedagogia, os testes são muito viesados do ponto de vista ideológico à esquerda. E nós precisamos corrigir isso. Acho que há que se pesquisar e ao mesmo tempo tentar sair dessa situação, porque ao ouvir uma das últimas intervenções, eu me lembrei vivamente de um belo ensaio da grande filósofa Hannah Arendt, intitulado A Política da Verdade. E ela começa o seu ensaio dizendo: há 3 profissões em que é fundamental praticar a política da verdade: o magistério, a magistratura e o jornalismo. A política da verdade é a possibilidade da gente conhecer a política. É preciso uma política do conhecimento para as escolas para que a gente possa ter um conhecimento da política. Não é um jogo de palavras, isso é fundamental. A escola foi pensada desde a Academia de Platão, o Liceu de Aristóteles, a Universidade de Humboldt moderna até a multiversidade atual. Ela sempre foi uma instituição pensada para a investigação do conhecimento, a busca da verdade.
Se abrirmos mão disso, tornarmos as escolas, as salas de aula, extensões de diretórios de partidos, de sedes sindicais, nós estaremos eliminando uma tradição de mais de 2.500 anos com todos o preço de declínio civilizacional que advirá daí. Então é muito preocupante, muito bem-vinda essa iniciativa do Ministério Público. Eu gostaria de ouvir algumas palavras do professor Porley, que participou também da audiência pública e apresentou um vasto material que ele possui sobre a contaminação política, ideológica e também partidária dos livros didáticos. Professor Porley, o que o senhor achou? Eu me senti honrado em participar desta audiência pública, convocada pelo Ministério Público Federal, para discutir a doutrinação política e partidária dentro das salas de aula. Nós não podemos negar, não se pode negar as evidências dessa doutrinação. Essas evidências se dão através da ação dos professores, de alguns professores, não são todos, é preciso frisar isso. Não são todos, nós não sabemos também que percentual seria desses professores, mas essas evidências existem de que há doutrinação por parte do professor em sala de aula, direcionamento político, direcionamento partidário, e também no material didático. O material didático que é, no nosso caso, recomendado pelo MEC, através do Plano Nacional do Livro Didático, produzido pelas editoras, mas selecionado por professores de universidades de todo o país, mas a suspeita que se tem, pelo direcionamento ideológico desses livros, é que os professores que participam da escolha desses livros são professores que podemos considerar que participam de um mesmo alinhamento político e ideológico, por causa do conteúdo dos mesmos, né? Talvez isso pudesse ser motivo para o Ministério Público depois, o Ministério Público Federal, ver como são feitos os editais do MEC, né? Como são feitas as escolhas destes professores que analisam os livros didáticos que chegam às escolas, né? São milhões de livros. Agora mesmo, na segunda fase do ensino, na primeira e na segunda fase do ensino fundamental, nós temos aproximadamente quase 40 milhões de estudantes brasileiros, né? Quase 40 milhões. É muita gente, 40 milhões, isso equivale a 1/4 da população brasileira, né? Ou seja, 1/4 da população brasileira sendo direcionada através de um material didático, né? Então, essa audiência pública é de grande valia, é de grande utilidade para esse processo de melhoria da educação brasileira, porque todos nós queremos a melhoria da educação brasileira. Há um esforço concentrado, né? Mesmo aqueles que são contrários, né? Mesmo aqueles que acham que não existe a doutrinação política partidária nas salas de aula, mesmo eles, muitos deles, eles têm boa vontade, né? Talvez por um motivo ou outro, por uma visão de mundo ou outra, né? Eles não enxergaram essas evidências como doutrinação, né? Como doutrinação. Talvez por culpa da formação que tiveram, né? Porque esse alinhamento ideológico vem desde as universidades, desde os cursos de formação de professores, né? Mas a realidade é que o ensino brasileiro, em todos os níveis, nos 3 níveis, não é bem avaliado nas avaliações internacionais, né? O ensino básico, principalmente, está por volta do 80º lugar de classificação no mundo, né? As universidades brasileiras também, elas poderiam estar em classificação melhor nos rankings internacionais, né? E talvez, o que se suspeita é que boa parte dessa culpa cabe justamente a essa militância de doutrinação política e partidária. Muito bem.
Tá bom, né? Agora vamos descansar. Vamos descansar, que hoje o dia foi bastante cansativo. Então, boa noite aí, um abraço a todos.